E vem conferir a crítica do filme Hellboy e o Homem Torto. E chegou agora no ano de 2024 nos cinemas o filme Hellboy e o Homem Torto, quarta adaptação do personagem do Hellboy. Eu falo que é a quarta adaptação porque em 2004 saiu o filme Hellboy, depois em 2008 saiu o filme Hellboy, o Exército Dourado, os dois filmes feitos pelo gênio diretor Guillermo del Toro, que inclusive cada ano que passa eu acho mais injustiçadas as críticas que fizeram para o filme Hellboy e o Exército Dourado. Depois em 2019 ele tentou ganhar uma nova versão que chegou para os cinemas e que é simplesmente tenebrosa, e também vale destacar, e agora chegou essa em 2024. Além de tudo isso, Hellboy é um personagem interessantíssimo dos quadrinhos, feito pelo Mike Mignola, que é muito bom. Realmente, para quem quer entrar nos quadrinhos, eu acho que o Hellboy é um bom personagem que mistura um pouco do terror com um pouco do super-herói, mas se distanciando daquele padrão que muita gente conhece. Eu acho que ele é um quadrinho que ao mesmo tempo traz uma linguagem diferente dos quadrinhos padrões, mas também segue muito do padrão de que muitos dos normais fazem. Então eu acho que ele é uma boa introdução para quem quer conhecer esse mundo dos super-heróis por um caminho diferente. Mike Mignola, inclusive, é um excelente escritor e eu adoro as artes do Hellboy como um todo. E bom, vai chegar o filme de 2024. Eu nem sabia que esse filme existia até poucos meses antes do seu lançamento, quando saiu o primeiro trailer de surpresa. E a ideia eu achei excelente. Um filme de baixo orçamento que realmente mostra um Hellboy muito interessante em tela visualmente e que ao mesmo tempo vai usar a ideia do gênero de terror. Por que essa ideia é tão boa e chamou tanto a minha atenção? Não é por causa do terror em si, mas é porque de usar um gênero diferente para um personagem de super-herói. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia o gênero de super-heróis está gasto. E está gasto, na minha opinião, muito por eles usarem uma fórmula padrão que se repete em muitos filmes, e quando cansou um, todos começaram a enjoar da mesma forma, porque são filmes muito parecidos. Só que quando você lê os quadrinhos de super-heróis, eles não são feitos assim. Os quadrinhos de super-herói, a maioria deles pelo menos, tenta trazer uma linguagem própria do seu autor. E com isso, os quadrinhos brincam com gêneros diferentes dentro dele. Tem quadrinhos que é mais focado pro terror, tem quadrinho que é focado mais pro humor, tem quadrinho que é focado mais em assalto, em ação. Cada quadrinho tem seu gênero. Você consegue colocar um quadrinho em cada gênero do cinema que vai funcionar perfeitamente bem. E isso poderia funcionar aqui. Pega uma ideia boa, pega um personagem que funciona naquele gênero e coloca lá. Então eu torci muito para esse filme dar certo, porque eu queria muito que provasse o quanto trabalhar filmes de super-herói de formas diferentes pode dar certo, e que nem todo filme de super-herói precisa, tá bom que o Hellboy não é um herói, né, mas de quadrinhos, vamos dizer assim, ele poderia ser trabalhado de uma forma que com baixo orçamento você pode entregar um grande filme. E o gênero do terror é perfeito para isso. Quantos filmes de terror se tornaram clássicos ou grandes filmes mencionados até hoje e que são filmes que tiveram baixo orçamento? Atividade Paranormal, por exemplo, que é uma franquia que você pode discutir a qualidade, ganhou milhões, sendo que é um filme que cada vez menos não tinha um orçamento maior, tinha um orçamento menor, não usavam grandes atores ali no começo, depois colocaram poucos maiores. A Bruxa de Blair, que é um dos clássicos do cinema, usou muito pouco. E quantos projetos de terror você não pode mencionar isso? Pouco dinheiro que se transformam em grandes filmes. E bom, chegamos em Hellboy, o Homem Torto. E infelizmente, ele não é que ele foi um filme ruim, ele foi um filme tenebroso. Ele foi a pior adaptação do Hellboy até agora. Porque ele é um filme que ele se perde em tudo que tenta fazer. Óbvio, na parte técnica, a gente pode colocar algumas desculpas ali, porque realmente é um filme que tem pouco orçamento. Então a partir daí, você não vai esperar que tenha grandes sequências de ação. E mais do que isso, você não vai esperar que tenha grandes cenários construídos, né, set pieces. Mas quando você acaba pensando no filme, ele poderia ir além disso. Porque foi o que eu falei, se você sabe que vai ter pouco orçamento, você brinca de uma forma diferente, como os grandes filmes de terror fazem, para poder brincar com o gênero da melhor forma que você conseguir. Hellboy não consegue fazer isso. Ele fica no meio termo, com sequências que querem ser muito grandes, com um filme que não precisava. Como a sequência do trem, que visivelmente não tinha dinheiro para finalizar, e vira uma sequência que parece que não tem conclusão, em questão de terminar detalhe, polimento na parte do CGI. O mesmo vale pro Hellboy. Várias sequências do Hellboy de ação parecem que são mal feitas, mal finalizadas, porque tem CGI. E eu poderia de novo usar essa desculpa de, tem baixo orçamento. E eu entendo isso. Eu não espero que seja um grande filme com grande sequência de ação nesse ponto. Até porque o foco do filme não é esse, o foco é focar mais no terror. Mas eu pensei assim, se você tem menos orçamento, usa uma casa, usa uma fazenda, usa um lugar isolado e pense em cenários
cenários específicos pro filme para poder funcionar. Como eu falei, muitos filmes de terror usam isso. Eles não conseguem se segurar. E a partir daí acaba tendo esse problema. Nem tanto de CGI, mas os cenários acabam ficando pobres porque o diretor não consegue utilizar uma casa isolada, um cenário isolado para poder fazer o seu filme todo. E isso acaba virando uma decepção. Mas isso aí não seria nem o menor dos problemas do filme. Porque é outro ponto que eu achei que poderia ser muito bom do filme, além de usar um cenário pequeno que eles não conseguiram usar, não entenderam como funciona um gênero de terror para poder usar ele, entre o outro fator, que seria o fator do Hellboy. Quando eu vi o Hellboy, eu achei ele visualmente bem interessante. Eu gostei da parte do visual, ainda mais com baixo orçamento. Passou a impressão realmente de um personagem funcional naquele universo. Mas primeiro que o Hellboy parece o único naquele universo. Aquela parte um pouco mais fantástica do universo do Hellboy não é tão bem feita. A parte das bruxas, das criaturas fantásticas, não tem um visual tão interessante assim. Até é legal ver como eles usam algumas mecânicas para brincar com algumas visuais de personagem, mas tem algumas cenas que são um pouco ridículas, como uma cena que a bruxa tá voando e visualmente você consegue ver um cabo ali. Ou, por exemplo, a cena que envolve uma cobra, onde ela tá muito mal feita, não funciona no cenário. Enfim, o Hellboy visualmente está interessante, mas quando você pensa como trabalho em tela, ele não precisava ser o Hellboy, e esse é um outro problema do filme. Visualmente o filme tem seus destaques aqui e ali, mas não precisava ser o Hellboy no filme, porque o Hellboy, ele tá no filme, ele cede o elemento de falar palavrões, ele fuma, algo que nos filmes não fazia, por causa da indicação de idade, mas quando você pensa no Hellboy, ele tá lá só de visual, porque poderia ser qualquer personagem, poderia ser um cara bruto que realmente fuma e não ser o Hellboy, e ser só um filme ruim de terror, porque o Hellboy em si, visualmente ele tá lá. De personalidade ele até tem um pouco, mas quando você pensa, poderia ser qualquer personagem, e isso é um problema. O personagem tem que se encaixar no gênero, algo que não aconteceu aqui. Então você tem um personagem principal que não funciona, que não precisava existir, com um monte de personagens secundários completamente genéricos, esquecíveis, e que realmente não marcam você em nada. Você tem a parte de valor de produção, que falta um pouco pelo orçamento, mas aí o diretor não foi inteligente de saber usar o orçamento que tinha, e aí você chega na história. E aí é a pior parte do filme como um todo. Fazia tempo que eu não via uma história tão ruim como essa que é contada aqui. Por que eu falo isso? Porque a ideia inicial do filme até parece interessante com o conceito da aranha, mas logo eles se perdem na aranha. E chegou num ponto do filme que eu pensei, peraí, essa história tá sendo contada? Eu perdi algum ponto aqui? Eu não perdi. São várias histórias ao mesmo tempo. Uma história, na verdade, mas que tem vários caminhos, e nenhum caminho é bem trabalhado. Inclusive, o filme deveria só chamar Hellboy, porque o Homem Torto pouco produz no filme, pouco se trabalha no filme. É um filme terrível em história. A parte da aranha que começa com o filme e termina não faz sentido nenhum. A ideia das bruxas não faz sentido nenhum. O Homem Torto não precisava existir. É um filme que tem várias narrativas e nenhuma é bem contada. Parece que eram 3 amigos diferentes que estavam contando o mesmo roteiro. E a partir daí, eles resolveram no final juntar. Sabe aquele trabalho de escola ou de faculdade que a pessoa faz e no dia eles juntam para entregar o trabalho? Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Eles pegam todos os trabalhos, juntam e entregam do jeito que dá, no dia, sem ler o que está acontecendo. E aí o professor vai vendo que nada faz sentido. É mais ou menos o que acontece em Hellboy, o Homem Torto. Alguém escreveu a história das bruxas, alguém escreveu a parte da aranha, que é a parte do Hellboy, alguém escreveu do Homem Torto. Juntaram e virou uma grande salada que não faz sentido nenhum. E as histórias não se conversam. Realmente é uma história muito perdida e muito triste o que isso acontece aqui. Realmente perde. E tanto que entra na parte também do diretor, que visivelmente não é experiente. A forma como ele dirige as sequências de ação, as sequências de terror, a construção de cena e mais do que isso, a forma como ele tenta percorrer a narrativa não faz sentido nenhum. Ele quebra mais o filme. Tanto que o filme tem uma montagem e um ritmo tão ruim, e quando você tá vendo o filme, você não sabe se ele tá no começo, meio ou fim. Tem hora que você acha que o filme vai acabar e ainda tem mais 40 minutos. O filme realmente não faz sentido. É um filme que eu queria achar uma coisa boa, mas eu não acho, tirando a ideia e o visual do Hellboy. Todo o resto não funciona. De vilão a história, de história a direção, de direção a trilha sonora que é inexistente, a valor de produção, ao que vale a parte da montagem, nada funciona. Realmente é um filme tenebroso do Hellboy, que a gente tenta no começo relevar algumas coisas por causa do orçamento que o filme tem, mas nem isso é desculpa, porque o gênero já provou que com pouco orçamento você pode entregar grandes filmes, e aqui não é um dos grandes, é um dos piores. Concluindo, quando eu vi que Hellboy, o Homem Torto, ia existir, eu achei uma ideia boa pela ideia de ser um baixo orçamento, com um gênero diferente e a forma como utilizar. Hoje em dia eu acho que o filme, além de ser ruim em tudo que ele faz, de atuação a direção, de direção a montagem, de montagem a trilha sonora, de trilha sonora a história, eu ainda acho que ele é um serviço, porque cada vez mais as pessoas vão se afastar de fazer filmes diferentes de quadrinhos, por causa de filmes como esse. Então é um filme que, além de ele errar em tudo que ele faz, ele ainda é um desserviço. E por isso que eu fecho o filme Hellboy, o Homem Torto, com uma nota meio de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Hellboy, o Homem Torto? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.